Oi, oi, meninas, tudo bem? Hi, oi, Bia. Vamos chegando, vamos conversar um pouquinho. Gente, quem tá aqui, tem um aviãozinho aqui. Envia esse convite aí para essa nossa live, esse nosso encontro, que eu vou falar aqui como estimular a produção de leite de uma forma natural. Será que tem como fazer isso de uma forma simples? A gente vai saber isso aqui hoje. Então, manda aqui bastante coraçãozinho, curte, compartilha, comenta, manda aqui suas dúvidas, manda aqui suas perguntas, tá? Quero que vocês interajam comigo, quero que vocês conversem comigo também. Gente, como que faz para estimular a produção de uma forma natural? Como que a gente estimula essa produção aí de uma forma natural? A baixa produção de leite, quando ela está acontecendo, a gente precisa olhar para a dupla de amamentação, olhar para o lado materno e olhar para o bebezinho, porque essa dupla ela precisa estar aí em total sintonia. Por quê? Porque na mulher a gente precisa observar o todo. Que o leite, a produção, ela não começa na mama, ela começa lá no cérebro. Então a gente precisa olhar assim, como que está a questão emocional da mãe, como que está aí o tecido mamário, como que está essa mama, se passou por alguma cirurgia, como que estão os ductos lactíferos. Então, olhar a condição da mãe, entender o que está acontecendo e a gente consegue sim estimular e aumentar muito a produção de leite. Coloca a fábrica para funcionar aí a todo vapor. E a gente olha também para a questão do bebê, que é extremamente necessário que tenha aí uma sucção efetiva, uma sucção profunda, para que tenha ativação das glândulas mamárias. Oi, Fê! Que saudade, linda! Beijão para você. E por que então que diminui a produção de leite? Todas nós mulheres, 95% das mulheres são capazes de produzir leite na quantidade suficiente para o seu bebê. E quanto que é essa quantidade suficiente? Em média, mais ou menos 800 ml por dia. E sim, com técnicas corretas você consegue produzir mais leite, consegue também ser doadora de leite aí para as maternidades, para aquelas UTIs neonatais, os bebezinhos ali que estão precisando. E primeiro, o que leva à diminuição da produção do leite? É o erro, o manejo, a falta de técnica. Sim, esse é o primeiro erro, porque na pojadura, logo após o nascimento, o que pode acontecer? Deixa eu falar um exemplo aqui de uma situação que eu já presenciei. A mãe teve bebê, a mama ficou cheia, veio a pojadura, a pega estava errada e o bebê ia mamar, a mãe sentia dor. E o que a mãe fez? Vou dar um pouquinho de fórmula na mamadeira. Aí se passaram 2, 3 dias, o bebê mamava ali 2, 3 minutinhos, não tinha quantidade suficiente ali de estímulo para produzir o leite. Por quê? Porque quando o bebê nasce, imediatamente a placenta sai e o comando passa ali para o cérebro e passa para as mamas. Então a produção ela muda e ela é fisiológica nos primeiros dias, até a fase da pojadura. E se não tiver o estímulo da boquinha do bebê, vai diminuir o nível da produção do leite, porque é necessário o estímulo, o calor da boquinha, a sucção para manter a produção. Então o que aconteceu ali? Nasceu o bebezinho, veio a pojadura, a pega errada, a posição errada, rachou, fez ferida e é extremamente dolorido. Então, na tentativa assim de não sentir dor, foi introduzido a fórmula e a chuquinha. E o que aconteceu? Não teve mais o estímulo da mama, parou aí, diminuiu, porque é necessário esse estímulo para produzir o leite, e
foi diminuindo o leite e causou alteração aí na boquinha do bebê. Então, em menos de 8 dias, secou o leite. Por quê? Por erro de manejo. Então, essa é a primeira situação que acontece aí que diminui a produção do leite. A segunda situação que leva à diminuição da produção do leite é o estresse, a ansiedade da mãe. Por quê? Porque os hormônios, eles são todos interligados. E uma mãe que está com nível de estresse muito alto, muito elevado, afeta a produção e a descida do leite. Por quê? Porque a ocitocina é o leite ali que desce, que faz a ejeção. E quando a mulher está tensa, nervosa, muito preocupada, a adrenalina substitui a ocitocina. Então diminui o reflexo da ejeção, o reflexo da saída do leite. Meninas, quem tem pergunta, manda para mim aqui nesse balãozinho, tá? E eu respondo para vocês. Podem perguntar, vamos conversar, vamos interagir. Como a Daiane, como saber se o bebê tem refluxo? Existe, Daiane, o que a gente chama o refluxo fisiológico e o refluxo patológico. São vários critérios que precisam ser avaliados para ver se realmente é refluxo. Às vezes é só aquela regurgitação que é fisiológica, que é normal, aquele leitinho que acaba voltando. O refluxo, de fato, o patológico, a criança vomita muito, com 30 dias ela não tem nenhum ganho de peso, bem pelo contrário, diminui. Mas existe aí muitas técnicas eficazes para melhorar esse desconforto. Que às vezes a criança fica regurgitando, fica com aquele desconforto gástrico ali. Então, tem técnica assim para melhorar esse desconforto. Outra situação que leva à diminuição da produção do leite é se a mãe tem algum problema de saúde. E quais são esses problemas de saúde? Quando a mulher está na gestação, lá no pré-natal, é feito ali vários exames para ver como que está a questão hormonal, glicose, se tem diabetes, se está com algum problema ali na tireoide, porque quando a mulher tem hipertensão arterial, diabetes, pode ser a gestacional ou diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pode dificultar a descida do leite aí na pojadura, pode demorar um pouco mais para descer o leite. Não vai afetar diretamente na produção, porém a mulher que tem diabetes pode afetar aí a descida do leite, pode afetar a produção do leite, porque a insulina é um hormônio que faz parte da amamentação. E o que a gente faz? Tem que equilibrar, tem que ajustar a dosagem, às vezes, da medicação, ajustando, tranquiliza, normaliza e a produção do leite materno. Por isso que é muito importante fazer todos os exames aí do pré-natal. Eles não são algo assim aleatório, não. Eles são extremamente necessários para detectar várias doenças, para evitar a transmissão de alguma doença para o bebê, porque tudo isso impacta diretamente na saúde da criança e na saúde da mulher também. Se a mulher faz uso de algum medicamento aí, um antialérgico, esses que tem pseudoedefrina, o que acontece? Eles podem inibir aí o reflexo de ejeção, então tem que ter um cuidado quem está tomando algum tipo de medicamento. Outra situação que pode diminuir a produção do leite são as cirurgias mamárias. E essas cirurgias pode ser ali uma cirurgia de redução de mama, pode ser uma cirurgia de colocação ali de prótese. Quando tem uma prótese que é colocada, aí são duas situações que a gente vai olhar. Por que essa prótese foi colocada? A mulher já tinha uma mama, mas ela queria assim uma mama um pouquinho maior. Provavelmente ali ela tinha já a formação da sua mama. Ela só quis aumentar o volume, não vai afetar em nada. Agora, aquela mulher que colocou uma prótese mamária, ela não tinha praticamente nada, mínima coisa. Pode ser que não desenvolveu a mama. Então, essa mama vai precisar aí de um ajuste de técnica para colocar ela a funcionar as glândulas que estão ali. Então, esse é um fator que pode levar a um risco, mas não é empecilho para amamentação, assim como a cirurgia de redução de mama, a mastopexia. A gente só consegue saber o impacto na hora que for amamentar. E qual o impacto? Porque na hora da cirurgia, o que acontece? Remove tecido mamário. E o que envolve ali? Glândulas, os ductos. Hoje as técnicas elas são muito avançadas e na hora que está fazendo a cirurgia tem todo um cuidado para
não lesionar, porque o que define o tamanho da mama é a gordura e não as glândulas mamárias. Então, na hora da cirurgia, é retirado aí o tecido adiposo, as gorduras, e é feito todo um cuidado. Porém, às vezes pode lesionar ali várias glândulas mamárias, né? Pode lesionar alguma, pode lesionar o ducto, pode permanecer intacto, mas tem uma outra situação que acontece nas cirurgias de redução de mama, é que aqui pode ter ali um corte, pode interferir nos ductos, na saída ali do leite. Toda mulher tem ali de 4 a 18 pontinhos ali, poros de ejeção de saída. Então, às vezes, na hora de fazer essa reconstrução aí na cirurgia mamária, pode danificar. E o que a gente faz? Técnicas corretas, coloca essas glândulas aí para trabalhar. Então, quem passou por cirurgia de mama, não, pode sim ter um risco aí da diminuição da produção do leite, tá? Mas é preciso o estímulo correto. E eu não falei ainda, quem não se inscreveu, depois vai lá na minha bio e se inscreve na Jornada da Mamãe Bombástica, porque na Jornada da Mamãe Bombástica eu falo também tudo o que você precisa aí para você ter uma amamentação bem sucedida. Para quem é? Para aquela gestante que está aí numa reta final da gravidez e que quer ter uma amamentação de sucesso, que quer amamentar seu bebê sem dor, com bastante leite. Então, é muito importante que a mulher, sim, se prepare para a amamentação. Porque o que acontece? A gente se prepara para o pré-natal, para o nascimento e não se prepara para a amamentação. Então, é necessário a gente aprender, porque a gente não nasce sabendo amamentar. Precisa ter técnicas corretas de amamentação. É extremamente necessário. E também para aquelas mães que estão aí com baixa produção do leite, que o bebê vem para o peito e chora, que o bebê briga na hora de mamar. Então, tá com algum problema aí na amamentação, se inscreve na Jornada da Mamãe Bombástica, que é para você, é para resolver aí o seu problema. E eu falo isso, gente, porque eu tenho, assim, maior carinho, maior adoração pelas gestantes, pelos bebezinhos, e eu aprendi aí no longo aí de toda a minha trajetória profissional, trabalhar e resolver os problemas que acontecem aí na amamentação. Então, depois vão lá e se inscreve. Técnicas erradas de amamentação diminui sim, então, a baixa produção do leite. E um bebê que não faz uma sucção correta, uma sucção efetiva, também vai diminuir a produção do leite. E sempre lembrando que qualquer bico artificial vai causar disfunção oral e vai dificultar aí a pega e a sucção. Porque a sucção, ela é extremamente necessária, ela precisa ser ativa, efetiva, profunda, para ativar aqui as glândulas mamárias, porque se o bebê pegar só aqui na pontinha, e aí tem uma preocupação muito grande das mães que tem um mamilo plano invertido. Eu não vou conseguir amamentar. Consegue, porque é necessário a técnica correta para abocanhar ali a areola e não só o mamilo. Então, abocanhando a areola, vai fazer ali a ativação dessas glândulas mamárias, vai ativar esse reflexo de ejeção. Então, quando o bebê não está fazendo uma sucção, uma pega correta, uma sucção efetiva, influencia diretamente na produção do leite. A maior parte do problema está nessa questão, mas também tem muito essa situação materna que a gente precisa olhar aí com bastante cuidado. E como que é a melhor forma, a forma mais natural de produzir leite? Eu vou falar uma coisa que é muito óbvia, mas seguir o fluxo natural. Mas seguir o fluxo natural com sabedoria, com conhecimento. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar sobre a amamentação, é ler sobre a amamentação. Isso é extremamente necessário. Por exemplo, se você vai fazer uma receita de um bolo que você nunca fez, e nessa receita vai vários ingredientes, você precisa aprender a fazer esse bolo, senão você vai colocar os ingredientes lá todos na ordem invertida. Pode ser que dá certo, mas na grande maioria a chance de não dar certo ela é maior. E na amamentação é necessário isso, estratégias corretas para você conseguir amamentar. Uma dica isolada pode resolver,
mas na grande maioria não resolve. Por quê? Porque é necessário ter uma sequência. Você precisa aprender a posição da mãe, aprender a posição do bebê, como fazer a pega correta, como fazer uma sucção efetiva. Porque se não tiver esse caminho de construção, no meio a gente se perde. Se perde porque a gente não sabe como lidar e a gente inicia a fórmula sem real necessidade, a gente utiliza o bico para acalmar, a chupeta para acalmar a criança, a gente utiliza a mamadeira porque acha que o tempo todo a criança está com fome, que o leite não está sustentando. Então a gente deixa de seguir o fluxo natural e cai aí no desmame precoce. E isso é muito rápido, acontece em questão de 2 dias, 5 dias, 1 semana. Alguns bebês pode demorar um pouco mais. E se a mãe, por exemplo, ela é gestante, ela já teve um filho, não conseguiu amamentar, e ela está no segundo filho, na segunda gestação, se ela não se preparar para a amamentação, vai acontecer que ela vai cair nos mesmos erros. E o que elas falam às vezes? Eu não sou boa de leite. E não, gente, a maioria das mulheres conseguem amamentar. Então é necessário a gente aprender aí as técnicas bem certinhas para a gente conseguir. E se a gente for pesar na balança, a questão financeira, entre a fórmula e o leite materno, você vai gastar infinitamente um absurdo aí com fórmula e não vai ter todos os benefícios que o leite materno traz para a vida da criança. O leite materno é um alimento vivo, tem mais de 200 componentes, ele é adaptado para o sistema digestivo, para o sistema renal, ele é natural. Então a gente precisa muito acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade de amamentar. E deixar de acreditar que o leite, que a fórmula é melhor, é mais forte, é mais gordo que o leite. E não é. A fórmula, o que tem na composição? Uma quantidade muito grande de proteínas para que o bebê consiga absorver uma quantidade. Então, a indústria, quando ela faz a fórmula, ela tenta o máximo fazer igual ao leite materno, mas nunca vai conseguir. E lá na Jornada da Mamãe Bombástica eu vou explicar exatamente por que nunca vai conseguir. Mas uma questão que acontece é a seguinte: esse excesso de proteína, a criança ela tem muita dificuldade para fazer aí a absorção e a digestão. Então, confunde muito a cabeça das mães. O meu bebê estava chorando, eu dei fórmula, era fome, porque dormiu. O que acontece? Lei do engano. Pode ser que alguma situação seja assim, mas na mamadeira o fluxo sai muito rápido e o que também acontece ali? A fórmula, ela distende o estômago e ela tem, como é muito pesada, ela demora para fazer a digestão. Então o bebê que no peito a mesma quantidade, por exemplo, mamou lá 30 ml do leite humano e 30 ml da fórmula, a fórmula, como é muito pesada, ela vai ficar ali, demorar para fazer a digestão, e o bebê, ele está em sofrimento digestivo. E a maioria das mães pensa assim: meu filho está dormindo, tá tudo bem, coitadinho, estava com fome. Então, às vezes a gente acha assim que está fazendo o melhor, mas por a gente não conhecer, por não saber, por não ter essas informações, a gente acaba aí partindo para a fórmula. E ainda mais assim, o bebê não ganhou peso, aí vem a inimiga, a balança do pediatra. A primeira coisa, não, tem que dar fórmula. E gente, antes de utilizar a fórmula, que vai diminuir ali a produção do leite, por quê? Porque se você, por exemplo, você oferece a fórmula à noite, o bebê vai dormir melhor à noite, você vai estar diminuindo o estímulo da mama, e é necessário o estímulo, aí uma pega correta, uma sucção correta, para ter uma produção de leite em boa quantidade. E se essa fórmula ela for oferecida com chuquinha, com mamadeira, ela vai causando alterações, vai fazendo a disfunção oral, altera o palato, a respiração, a língua, a bochecha, e é muito comum bebezinhos dormindo com a boquinha aberta e roncando. E por que acontece? O uso da chupeta, o uso da mamadeira, e tudo isso vai dificultando, vai afastando daquela amamentação dos sonhos. Então, quando você utiliza a fórmula, você tem que ter um cuidado muito grande, a maneira que você vai oferecer, como vai ser oferecido, e ter um acompanhamento, uma retirada gradual, porque é muito sério, você não pode simplesmente agora eu vou retirar, porque o bebê vai se desesperar, ele vai entrar em choro, ele vai vir para o peito, ele mama, mas ele está acostumado com aquela digestão lenta, aquela digestão pesada. É como se a gente comesse todo o tempo ali uma feijoada
gorda, demora para fazer a digestão. Então essa retirada tem que ser lenta, aos poucos, e tem todo um passo a passo. Esse passo a passo, gente, eu ensino ele assim porque eu faço um acompanhamento individual com cada mãe dentro do método lá, amamentação bem-sucedida, porque é uma estratégia de retirada, não é simplesmente, hoje eu vou retirar e pronto. Não, não funciona e não dá certo. Por isso que tem que ter um cuidado aí muito importante. Eu fiz uma pesquisa ontem aqui no story do meu Instagram, perguntando sobre o cantinho da amamentação. E a maioria respondeu que não tem, e as que têm responderam a maioria que não utilizam. E, gente, o cantinho da amamentação, ele é muito especial. E eu vou explicar aqui por que ele é especial e não é frescura, gente, é uma necessidade. Não precisa ser aquele cantinho da amamentação dos sonhos que a gente vê, aqueles lindos, maravilhosos. Mas é necessário que você tenha esse teu templo de amamentação, porque ele influencia diretamente na produção. Porque lembra o que eu falei, um dos fatores que dificultam a produção do leite é o estresse. E logo que o bebê nasce, você precisa de muita concentração para conseguir amamentar. Então você precisa executar as técnicas, você precisa de um local calmo, de um local tranquilo. Então nesse cantinho da amamentação, ele precisa ter ali uma poltrona, um sofá, uma cadeira, mas que ele seja único, exclusivo para isso. Por exemplo, a gente todo dia vai até a mesa ali para almoçar. Então a gente sabe, o nosso cérebro sabe que a nossa refeição vai ser feita na mesa. E quando a gente vai amamentar, a gente sinaliza para o cérebro, olha, esse é o cantinho da amamentação, o cérebro já entende que você precisa produzir leite. É um mecanismo fisiológico e é necessário. Nesse espaço ele deve ser tranquilo, não deve ter televisão, algo assim que distraia. Por quê? Porque é o momento que você precisa se conectar, se concentrar ali com o seu bebezinho e fazer essa conexão. Porque se você estiver ali pensando mil coisas, preocupado com várias situações, começa a travar a descida do leite. Porque a descida do leite, ela começa lá no nosso cérebro, lá no hipotálamo. E lá produz a ocitocina, a prolactina. A prolactina é o hormônio que produz o leite e a ocitocina é o hormônio que faz a descida do leite. A prolactina, ela precisa da sucção do bebê, do estímulo para fazer a produção. Ela libera lá no cérebro a produção e ela vem lá para a mama. Aí essa sucção efetiva e profunda, o que ela vai fazendo? Ela vai ativando as glândulas mamárias, elas vão produzindo e automaticamente já vem descendo a ocitocina e quando ela chega aqui, ela faz a contração e faz a ejeção do leite. Quanto tempo demora isso depois do início da mamada? Quando você entra no cantinho da amamentação, 1 a 2 minutos após o início da mamada, inicia o estímulo à descida do leite. E é importante essa sucção correta para que desprenda aqui as células mioteliais, solte o leite gordo e o leite que a gente fala assim, mais aguadinho, mais doce que está aqui. Então, o bebê fica satisfeito, enche a barriguinha e tem um aumento de peso. E quando eu falei ali do story, gente, eu também não sabia que era importante ter um local para amamentação. E nesse local, coloque uma música relaxante. Se você puder, tenha uma temperatura agradável. Coloque uma música aí com som de água, porque o nosso corpo é água, o leite materno, 87,5% da composição é água. Tenha um copo de água, sempre beba água antes de você amamentar. Então, você já começa aí fazendo o fluxo natural. Aquilo que eu falei, você precisa seguir a natureza. Acalme o seu bebê, prepare sua mama e traga o seu bebezinho para mamar. Quando você está calma, quando você está tranquila, a mamada vai ser mais tranquila. Quando o teu bebê está chorando, está agitado, se você trouxer ele para o peito, a mamada tem grande chance de não dar certo. Então acalme primeiro o teu bebê, esteja nesse templo da amamentação ali e traga o seu bebê para o peito. A chance de dar certo a mamada é muito grande. E quando você estiver ali amamentando, você vai criando uma rotina e o teu bebezinho ele vai entendendo que toda vez que você está nesse local é o local para se alimentar. E as crianças entendem, sabem
E sabe por quê? Porque lá no cérebro da criança, de 0 a 3 anos, existe, o bebê, a criança faz de 700 a 1000 conexões neurológicas por segundo. Então, se a mãe está estressada, o bebê sente, o bebê vai ficar estressado. Se a mãe está tranquila, o bebê sente que a mãe está tranquila e ele vai ficar tranquilo também. As crianças têm uma percepção muito maior do que a de nós adultos. Então, é importante que a mãe esteja tranquila para passar essa segurança e essa tranquilidade. Então, gente, não é frescura, tá? O cantinho da amamentação, ele é necessário, ele é importante. E deixa eu só beber uma aguinha antes. E a manutenção, gente, dos níveis elevados aí de ocitocina, de prolactina, eles são fundamentais para que tenha aí esse ciclo da amamentação. Então, o que você vai fazer? Cantinho da amamentação, primeiro a gente aprende, né? Aí a gente vai lá pro cantinho da amamentação para ver, deixa ele organizado. E quem tiver, gente, manda foto para mim, me marca aqui que eu gosto assim, eu gosto de ver, eu gosto de compartilhar isso, tá? Isso é importante, é necessário. E eu sinto saudade do meu cantinho da amamentação, que no início eu tinha da minha filha, mas eu não usava. Eu usava a sala, o quarto, menos o cantinho da amamentação. E quando eu comecei a criar um ritual, aquilo começou a ficar leve, usava muita música de meditação, de relaxamento, porque a gente precisa estar conectado, concentrado com aquilo que eu estou fazendo naquele momento. E isso em todas as situações, porque se a gente for fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer nada direito, nada bem feito. Então, conexão, concentração, que ajuda muito. Então, cantinho da amamentação, procure colocar música relaxante, ter um ambiente agradável, uma temperatura agradável. Durante o dia, deixe sim as janelas mais abertas para que a criança entenda que é dia. À noite, sim, você vai escurecer ali. A alimentação ajuda também na produção do leite. Alimentos aí que são riquíssimos em gorduras. Hoje a gente sabe, azeite de oliva, abacate, nozes, eles dão uma turbinada aí na qualidade do leite. Então, alimentação, comam, se alimentam bem, gente, é extremamente importante. Água, 3 a 4 litros de água por dia. E eu sempre falo assim, do carro, você não consegue andar no carro sem gasolina, você precisa colocar gasolina. Água, alimentação é matéria-prima para o leite materno, então precisa se alimentar bem. Ah, mas tá dando cólica. Aí você vai fazendo a dieta que a gente chama de inclusão e exclusão. Você percebeu que aquilo deu cólica, você tira um pouco ali da sua dieta. Então é necessário alimentação, água, pega correta, sucção efetiva, fundamental para ter aí. E quanto mais você amamentar com a pega correta, da forma efetiva, mais leite vai produzir. 80% da produção do leite acontece durante a mamada, quando tem aí uma pega correta e uma sucção efetiva. E uma outra situação que acontece que melhora muito a produção do leite é você ser doadora de leite materno. Porque quanto mais estímulo, mais leite você produz. Você vai produzir leite para o seu bebezinho e vai produzir leite para todos os outros bebês que precisam e que suas mães não estão conseguindo produzir. Então, cantinho da amamentação, meditação, alimentação, água, pega correta com sucção efetiva, livre demanda sábia, com sucção efetiva, com pega correta, ser doadora de leite materno, tudo isso, gente, aumenta muito a produção do leite. Ah, e se eu tomar medicamento? Gente, não existe medicamento para aumentar a produção de leite. Existe um site oficial que se chama e-lactância, e-lactância. Esse site ali fala de todos os medicamentos, o que pode e o que não pode ser utilizado na amamentação. E é muito comum prescrição médica de um medicamento que é antidepressivo para melhorar a produção do leite. Se você for ler na bula, ele não é recomendado, inclusive ele é contraindicado para amamentação. O que é necessário para aumentar a produção de leite é tudo isso que eu falei e principalmente o manejo correto, aí, as técnicas corretas de amamentação.
Então, é necessário olhar o lado da mãe, o lado do bebê e executar aí com maestria as técnicas. Por isso, então, eu te convido para se inscrever na Jornada da Mamãe Bombástica, porque lá é para você que está com qualquer problema, qualquer dificuldade na amamentação, e para você que está gestante, que quer se preparar e não quer ter problemas na amamentação. Eu sempre falo, você se preparar é o melhor caminho, é o melhor momento. Então, depois vai lá na minha bio, se inscreve, participa da Jornada da Mamãe Bombástica e, por enquanto, vai aproveitando aí essas dicas para melhorar aí a sua produção. Mas lembre-se, não são dicas isoladas, podem sim ajudar, mas são estratégias corretas que vão te levar para uma amamentação bem-sucedida. Sempre observem bastante a mamada, como que está a sucção. A minha bebê mama, mas eu não sinto uma sucção profunda. Isso é uma coisa. Isso eu vou falar na live de amanhã. Como que você vai observar e como que você vai saber se ela realmente está ou não fazendo uma sucção efetiva e uma sucção profunda. Então, me acompanhe aqui amanhã às 12 horas e a gente continua falando de amamentação. E se inscreve na Jornada da Mamãe Bombástica. Um beijo para vocês e tenham aí uma tarde maravilhosa.